Agora a gente tocou no assunto das drogas e qual seria a sua opinião sobre a legalização da maconha? Eu tenho uma enorme dúvida sobre isso, assim, se isso de fato resolve o problema ou não, né? Eu tenho certeza de que o usuário ele não deve ser tratado como criminoso. Isso não é um problema de crime, na minha opinião. Isso é um problema de saúde pública. Agora, os efeitos sobre a liberação de drogas, eles são super discutíveis. Assim, já houve países que avançaram nessa direção, depois recuaram. As consequências são muito polêmicas. Você entra depois num segundo debate sobre outras drogas, né? Porque se diz assim... Se liberou uma, vão querer liberar quais outra são as e outras, outra, qual é e o outra. efeito da liberação das outras. Então, eu não tenho convicção de que esse seja o caminho. Agora, qual é o problema da lei de drogas brasileira? Esse, para mim, é o maior problema. Qual é a diferença entre usuário e traficante? Pela lei, vocês sabem? O traficante é quem vende, o usuário é quem usa? Em tese deveria ser isso, né? Só que na lei de drogas, quando se fala de traficante, a lei de drogas diz que é crime vender, fornecer, oferecer, entregar, portar. E quando se fala do usuário, a lei fala que é crime usar, consumir, ter, portar. Então o verbo portar, ele está nos dois crimes. Ou seja, alguém que seja preso com drogas pode ser enquadrado como usuário ou como traficante. Quem que vai decidir se ele é usuário ou traficante? Quem enquadrar Quem ele? prendeu? Quem prendeu. Por quê? Porque não há uma quantidade objetiva prevista ali. Em outros países há. Então, por exemplo, em Portugal, tem uma certa quantidade. Se você for preso até com aquela quantidade, presume-se que você é usuário, acima daquela, você é traficante. Aqui no Brasil, como não há critério objetivo, na prática, o que acontece? É pobre e negro, traficante. É branco e rico, é usuário. E os efeitos são terríveis, porque a punição do traficante é uma punição dura, enquanto o usuário hoje é considerado crime, mas ele não, a pena não é de prisão. Então, o primeiro desafio que eu acho nessa questão de drogas, que a gente teria que enfrentar isso, na minha opinião, é muito menos polêmico do que a legalização não, e esse é um passo que a gente poderia dar como país, porque outros países deram e está funcionando, é ter um critério objetivo, uma quantidade para você classificar, para evitar arbitrariedades. Né? Você vai dizer assim, mas pode ser que um traficante carregue abaixo daquela quantidade para traficar. É verdade. Então, se você pegar alguém com aquela quantidade, mas pegar alguém com aquela quantidade vendendo, independente da quantidade, é tráfico. Né? Se você pegar alguém com uma quantidade superior àquela, você pode até vir lá na frente e aprovar que é o usuário. Mas você passa a ter pelo menos um critério objetivo, o que hoje no Brasil não tem. Então, esse passo seria um passo importante. Algumas pessoas que são contra isso dizem o quê? Só para terminar esse assunto. Né? Dizem, bom, mas os traficantes iam se adequar à lei, iam sempre carregar uma quantidade menor que aquela. Né? Então, se eles fizessem isso, ainda assim a lei seria boa, porque isso obrigaria eles a fazerem mais viagens e isso facilitaria a ação da polícia para prender aquelas drogas. Seria mais suspeito ali, o mesmo cara passando E 20 vezes, 20 vezes no mesmo lugar. E assim por diante. Então, mesmo que ocorresse isso, o efeito da lei seria positivo. Em Portugal, está funcionando. Então, acho que esse é o desafio da gente, para fazer política boa no Brasil. Olhar o que está acontecendo no mundo e aprender com os bons exemplos. Esse é um bom exemplo que veio de Portugal, por exemplo. Lá foi implementado e está funcionando. Né?